No livro de João, capítulo 13. Livro de João, nós vamos ler o capítulo de número 13, a partir do versículo de número 34. Como eu disse para você antes, no sábado passado nós ministramos e falamos aqui sobre um texto lá de Atos, quando Paulo vai falar sobre aquele homem, um jovem, melhor dizendo, chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, e Paulo estava pregando e ministrando, quando esse jovem, de repente, ele cai da janela. E aí então ali nós falamos um pouco sobre isso no sábado passado. Se você não estava no sábado passado, depois procura essa mensagem para você poder ouvir ela, porque a mensagem que eu vou pregar aqui agora tem tudo a ver com a mensagem que nós pregamos no sábado passado. Sábado passado, então, nós falamos sobre esse jovem chamado Eutico, e no domingo também eu ministrei e falei um pouco sobre comunhão, e eu quero continuar falando com você sobre isso. João capítulo 13, versículo 34. João começa escrevendo assim, palavras de Jesus: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado porque Tu és um Deus que abre a porta da palavra para que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, que é a nossa vida e aquilo que precisamos para viver. Nós oramos, Deus, e te pedimos para que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, que nós possamos sair desse lugar, Senhor, abastecidos e revigorados pela Tua mensagem, pela Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. O texto que João escreve, palavras de Jesus falando sobre um novo mandamento. Esse novo mandamento que Jesus traz é um mandamento sobre amor. E a vida de Jesus, o ministério de Jesus é sobre amor. O evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é sobre amar. Quando nós vamos ver ou vamos estudar sobre amor, nós vamos ver que nós só podemos amar porque Deus nos amou. E nós só sabemos o que é amor porque Deus, Ele é o próprio amor. Você imagina Deus se entregando por nós através do seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma vez que esse Deus se entrega por nós, seres imerecedores, esse amor ele transborda sobre cada um de nós, e a partir desse ato de amor de Deus sobre nós, nós podemos viver então a vida que vivemos até hoje. Quando você vai olhar para a antiga aliança, quando você vai olhar para a antiga lei, você vai ver que para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, e quando eu falo nós, somos nós, humanidade, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, nós precisávamos sacrificar algo ou alguém. Nesse caso, nós vamos ver lá nos livros de Levítico, principalmente, e todas essas questões da lei, nós vamos ver aqueles homens e aquelas mulheres sacrificando cordeiros, novilhos, pombas, para que os seus pecados fossem perdoados, para que os seus pecados fossem perdoados diante de Deus. E durante muito tempo isso foi feito, isso foi uma cultura do povo, até que Jesus então vem à terra. E aí Isaías vai dizer, e Isaías vai falar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Porque até então, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, nós precisávamos sacrificar algo ou alguém. Nós precisávamos sacrificar um cordeiro, uma pomba, alguma coisa para ter os nossos pecados perdoados. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber em Jesus que Ele é aquele então que tira o pecado do mundo e que nos tira do pecado. Agora, se Jesus vem e morre por nós e tira esse pecado de nós, por que nós continuamos pecando? Por que continua existindo pecado em nós? Afinal de contas, todos os dias eu e você pecamos, todos os dias eu e você erramos. A verdade é que Jesus, ele vem para nos livrar do pecado, e não dos pecados dessa vida, porque se eu quiser pecar, eu peco, se você quiser pecar, você peca, nós pecamos todos os dias. Agora, Jesus vem e nos tira e nos livra da condenação do pecado. Então não existe mais juízo, não existe mais condenação, nós fomos perdoados, em Cristo Jesus nós alcançamos a graça. Agora, por que alcançamos a graça em Cristo Jesus? Então a gente pode pecar o quanto a gente quiser,
que nós seremos perdoados e que existirá uma redenção sobre nós. Quando eu e você entendemos o perdão de pecados que Cristo trouxe a nós, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós somos colocados, ou melhor, nós somos elevados a um lugar muito mais alto e um nível muito mais alto de responsabilidade em Deus. Então, existe algo que nós precisamos entender quando nós falamos sobre essa vida de pecado, ou quando nós falamos sobre o pecado. Quem entende o sacrifício de Cristo Jesus na cruz tem mais responsabilidade sobre os seus pecados. Quem entende o sacrifício de Jesus na cruz tem mais responsabilidade sobre as suas atitudes e sobre as suas ações. Porque muitas das vezes nós colocamos o sacrifício de Jesus como um boleto em branco para nós sairmos por aí pecando e fazendo o que a gente bem entende, porque nós seremos perdoados, porque Cristo irá nos perdoar. Quando Jesus vem para essa terra e ele fala isso que João escreveu, isso que nós lemos, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Quando nós vamos olhar para a lei, quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, já existia um mandamento como esse. E esse mandamento é: amem o seu próximo como você mesmo. E Jesus agora então vem nesse novo mandamento e nos dá uma responsabilidade muito maior. Ao invés de nós amarmos o nosso próximo como nós nos amamos, nós devemos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. E aqui muda tudo. Porque agora, nesse novo mandamento que Jesus nos dá, eu não te amo como eu me amo. Porque muitas vezes eu não estou me amando. Porque muitas vezes eu não estou bem comigo mesmo. E se a régua do amor para você for o meu amor por mim, muitas das vezes nós nos tratamos muito pior do que as pessoas nos tratam. Muitas vezes nós nos odiamos muito mais do que as pessoas nos odeiam. Então, Jesus agora tira o nosso amor da frente e coloca o amor dele. Um novo mandamento vos dou: ame o seu próximo como eu os amei. E por que eu estou falando isso para você? Porque nos últimos dias Deus tem falado muito comigo sobre o poder da comunhão, sobre nós estarmos juntos, sobre nós estarmos unidos, sobre nós termos unidade entre nós. E qual que é o grande ponto, a grande importância de nós nos amarmos? Porque quando nós nos amamos, quando eu amo você, quando você me ama, quando nós temos relacionamento entre nós em amor, nada e nem ninguém pode nos separar ou nos ferir. Nada e nem ninguém pode atrapalhar o que existe entre nós. Então, o que nós precisamos entender de uma vez por todas? Que nós devemos amar os outros como Cristo nos amou. Agora Jesus tira o nosso amor próprio de cena e entra o amor de Jesus. Agora Jesus tira o nosso próprio amor desse lugar de importância e coloca o amor dele por nós. Porque o amor de Jesus é o amor que suporta. O amor de Jesus é o amor que releva. O amor de Jesus é o amor que muitas vezes não leva em consideração. O amor de Jesus é o amor que muitas vezes não considera aquilo que muitas vezes nós consideramos. O amor de Jesus é aquele amor que muitas das vezes não leva em consideração ou que perdoa o que eu e você não conseguimos perdoar. O amor de Jesus é aquele amor que mesmo em estando errado ou mesmo no erro, não leva em consideração o erro. E por que o amor de Jesus é tão importante para nossa comunhão e para nossa relação entre nós? Porque muitas vezes eu não relevo o que você faz e você não releva o que eu faço, porque eu coloco o meu amor entre nós. E muitas vezes eu não me perdoo, e muitas vezes eu não reconheço o amor de Jesus em mim, e muitas vezes eu não estou pronto para amar você com o meu amor. Então, uma coisa muito importante no nosso relacionamento entre irmãos, entre igreja de Cristo nessa terra, é o amor de Jesus ser a união entre nós. É o amor de Jesus ser o equilíbrio entre nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos relevar o pecado uns dos outros, não conseguimos relevar o erro uns dos outros, porque nós estamos amando com o nosso próprio amor. Então, o primeiro ponto e a primeira coisa importantíssima dessa mensagem, quando nós falamos sobre amar uns aos outros e ter unidade e comunhão uns com os outros, é que o nosso amor uns pelos outros precisa ser o amor de Cristo por nós. Você consegue entender?
Quando eu amo você como Cristo me amou, eu estou disposto a fazer por você o que Cristo fez por mim, o que Cristo faria por mim. É por isso que nas nossas relações interpessoais, nós sempre precisamos fazer uma pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria quando alguém mente para mim? O que Jesus faria quando alguém me engana? O que Jesus faria quando alguém tropeça comigo? O que Jesus faria em um momento de pressão? Porque muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com os problemas e com as situações da vida, porque nós estamos lidando através do nosso próprio amor. E a verdade é que muitas vezes existe mais raiva e ódio do que amor. Quando um pai, por exemplo, disciplina um filho a quem ama, esse pai não disciplina o filho na raiva ou no ódio, disciplina o filho em amor. Eu me lembro quando eu era criança, a mãe e o pai nunca tiveram um costume de bater, mas você sabe aquela conversa que é pior do que a pior surra que você pode levar na vida? Aquela conversa que entra na tua cabeça e você fica se sentindo um nada, a tua vontade é se esconder embaixo da cama e ficar ali um ano. E eu me lembro disso, e muitas vezes eu me lembro de que depois dessas conversas, depois da mãe falar algumas coisas ou do pai falar algumas coisas, eu me lembro de ver eles chorando, falando: eu não gosto de brigar, eu não gosto de falar, mas precisa ser dito, mas precisa ser falado. Isso é disciplinar em amor. Você sabe quando uma mãe dá uma palmada no filho, ou o pai dá uma palmada no filho, se for em ódio ou em raiva, gente, vamos ser sinceros aqui, machuca e pode até, sei lá, matar. Mas quando é em amor, muitas das vezes isso é o que nos forma homens e mulheres de caráter. As nossas disciplinas da vida, as disciplinas que nós levamos na vida. Quem nunca levou uma disciplina no trabalho? Chamaram a sua atenção, ou fizeram, ou falaram alguma coisa para você, e aquilo ali mudou você. A partir daquele momento, quando você vai tomar uma atitude ou tomar uma decisão, você lembra daquela bronca, você lembra daquilo que te falaram. Consegue entender isso? As disciplinas que a gente leva, as disciplinas que a gente ganha. Eu me lembro, vou contar uma história aqui para vocês. Eu me lembro que lá na outra igreja, quando nós estávamos lá no Heitor Liberato ainda, eu liderava a mídia, e nós passamos muito tempo lá sem ter uma sala onde as pessoas pudessem sentar, editar as fotos, editar os vídeos, fazer o trabalho que precisa ser feito. E depois de muito tempo nós construímos essa sala, a sala ficou linda, ficou maravilhosa, a gente fez os móveis todos planejados, todos sob medida, ficou linda a sala. E ficou a sala mais bonita da igreja, a melhor sala da igreja, afinal de contas era a mais nova, era a que recém tinha sido tudo investido ali. E a gente ia receber um convidado, ia receber uma pessoa que ia visitar a gente na igreja. E aí o bispo chegou para mim e falou: Pedro, a gente pode montar um café para o fulano lá na sala da mídia? Eu falei assim, ele não precisava nem perguntar, era só chegar e montar. Mas como ele perguntou, eu tive a brilhante ideia de falar: não, acho melhor não. Acho que vai atrapalhar a galera que vai estar trabalhando, eu acho melhor não. E se você conhece o bispo, você caminha com ele, ele disse: não, amém, fechou. E aí a gente trabalhou e tal, aquele culto a gente deu a vida, era um evento e tal. E aí chegou a segunda-feira, chegou todo mundo na igreja e tal, para trabalhar. Aí eu sentei na mesa, ele ficou me olhando assim, e ele só me fez uma pergunta: tu acha que tu é o dono da igreja? Aí fiquei pensando: meu Deus, estava bom demais para ser verdade. E aí naquele dia eu escutei algumas coisas, que até hoje, se alguém me pedir qualquer coisa emprestada, eu sou o primeiro a oferecer, eu sou o primeiro a emprestar. O Tamo Junto tem muita coisa que a gente usa aqui na igreja que é do Tamo Junto. E igreja é aquele lugar que tudo é de todo mundo, não tem como você ser dono de uma coisa. E aí eu sou o primeiro a emprestar. Não, quer pegar as coisas do Tamo Junto? Pega, leva. Até o time, volta e meia, a gente está emprestando aí para os eventos da igreja, para as coisas, porque não é nada nosso. E como que eu aprendi isso? Sendo disciplinado em amor. Consegue entender? Quando nós nos amamos. E outra, por que eu não fiquei chateado? Por que eu não fiquei triste? Primeiro, porque eu sei que eu estava errado, eu entendi e reconheci que eu estava errado. E esse é o primeiro ponto e mais importante de nós nos relacionarmos. O pior tipo de gente para você se relacionar é o tipo de gente que nunca reconhece que está errada. É o tipo de gente que nunca reconhece que precisa mudar ou que precisa melhorar. É o tipo de gente que sempre acha que está certa. É o tipo de gente que sempre tem um argumento, é o tipo de gente que sempre tem uma desculpa.
Então a primeira coisa nas nossas relações é que nós precisamos entender que quem está te disciplinando ou quem está com você não quer o seu mal, muito pelo contrário, quer o seu bem, e te ama tanto que é capaz de falar umas verdades na sua cara. E a segunda coisa muito importante é que nós precisamos começar a levar as coisas mais em amor, e menos como um juízo, e menos como uma disciplina severa e ferrenha, porque muitas vezes a disciplina que as pessoas aplicam umas nas outras é o deixar de lado, é o deixar de escanteio. Fulano fez alguma coisa contra você, qual é a disciplina que muitas das vezes a maioria das pessoas aplica? Se afasta, vira as costas, não responde, não fala. E aí você não fala que você está chateado, você não fala o que te magoou, você não fala porque você ficou mal. E qual é a disciplina então, quando nós entendemos e reconhecemos que o nosso nível de amor precisa ser o amor de Jesus em nós? A gente senta e conversa. A gente senta e fala: olha, eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você fez, eu não estou gostando do caminho e do rumo que as coisas estão tomando. Então essa é a nossa atitude em amor uns pelos outros. E aí tem um texto de Atos que eu gosto muito, Atos capítulo 2, versículo 42. Esse texto de Atos no capítulo 1 é aquela palavra de Jesus, os últimos dias de Jesus. No início do texto, no início do capítulo de Atos é quando nós vamos ver o dia de Pentecostes, o Espírito Santo descendo sobre eles, e a partir daquele momento já existe uma igreja então. E aí no versículo 42 do capítulo 2, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e eles tinham tudo em comum. Esse texto aqui é o texto que nós vemos a primeira igreja vivendo, os primeiros dias de uma igreja. E nós, como igreja, e agora a igreja CI, nós como igreja, a nossa maior referência de igreja é a igreja de Atos, é a igreja primitiva. Tudo que nós nos baseamos e fazemos através da igreja de Atos, que ali então é instituída a primeira igreja. Aquela cultura daquele povo, a Bíblia vai dizer que eles se reuniam dia após dia no pátio do templo, na casa dos irmãos. O texto que nós lemos agora de Atos vai dizer que eles tinham tudo em comum, que ninguém considerava como sua coisa alguma, mas eles compartilhavam do que tinham para com os que não tinham. Esse nível de relacionamento é o que muitas vezes nos falta. Olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A primeira coisa que, quando nós olhamos para esse texto, que muitas vezes nós não nos atentamos, é que no que diz respeito a ensino e comunhão, precisa haver dedicação. Para que eu e você possamos aprender o que Cristo tem a nos ensinar, através da vida das pessoas que podem nos ensinar. E aqui na igreja, graças a Deus, nós temos muitas formas de você aprender muitas coisas, em um culto como esse, em vários cursos que a igreja oferece. Agora, precisa haver dedicação. Dedicação de quem? De nós. Para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, precisa haver dedicação. Eu amo quando chega alguém novo na igreja e essa pessoa se dedica para fazer parte da igreja. É o cara que chega e fala: olha, eu queria fazer parte de alguma coisa, eu queria servir em alguma coisa, eu queria ajudar muita coisa. Talvez eu não sei fazer nada, mas assim, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, ou eu quero aprender a fazer isso, ou eu quero aprender a fazer aquilo. Por quê? Essas pessoas são pessoas que entendem que para fazer parte da comunhão, às vezes precisa haver dedicação. E não é a dedicação da parte dos que estão somente, é dedicação da parte daqueles que estão chegando também. Então, se você está chegando agora na igreja, se dedique a ter comunhão, se dedique a conhecer as pessoas, se dedique a fazer parte de um reverb, se dedique a servir no time de voluntários, se dedique a fazer qualquer coisa que vá te colocar para dentro da comunhão. Não fica sentado no banco esperando alguém adivinhar que você quer sair para comer um lanche hoje depois do culto. Não fica sentado no banco esperando alguém adivinhar que você tem dom ou talento para fazer alguma coisa. Para nós termos comunhão, nós precisamos nos dedicar. Eu me dedico para te ajudar,
mas você tem que se dedicar para também nos ajudar. Para nós termos comunhão, nós precisamos nos dedicar. Para nós aprendermos, nós precisamos nos dedicar. A verdade é que muitas vezes nós, e quando eu digo nós, eu me incluo nisso como igreja, nós estamos terceirizando, e nós estamos chegando na igreja, sentando e esperando que alguém nos ensine. Nós estamos chegando e sentando na igreja esperando que alguém nos doutrine. E por isso que nesses dias nós estamos vendo tantas pessoas acreditando e falando coisas que Jesus nunca falou. Nós estamos vendo ensinos errados, doutrinas erradas, coisas erradas, pessoas falando coisas que Jesus condena, em nome de Jesus. Porque muitas vezes tem uma igreja que não se dedica no ensino, escutando. Tudo isso que eu estou pregando aqui para você, eu ficaria muito alegre, muito grato, se você estivesse anotando, depois você chegar em casa, você estudar e você ver que se tudo que eu estou falando está na Bíblia realmente. Porque muitas vezes a igreja é enganada, porque a igreja mesmo se engana. Muitas vezes nós somos enganados, porque nós estamos com os ouvidos abertos, ouvindo aquilo que qualquer um tem para dizer, e estão nos enganando. Doutrinas erradas, palavras erradas, coisas erradas que estão fazendo e falando em nome de Jesus, e por falta de dedicação nossa, nós estamos seguindo qualquer doutrina, estamos ouvindo qualquer palavra, estamos seguindo qualquer coisa. Então precisa haver dedicação no que diz respeito à comunhão e ao ensino. A Bíblia vai dizer que também precisa haver dedicação ao partir do pão e às orações. E aí olha o que o texto continua: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e eles tinham tudo em comum. É isso que Cristo quer que nós vivamos como igreja. É isso que Cristo quer que nós vivamos entre irmãos em Cristo Jesus. Agora, como nós vamos viver isso? No sábado passado nós falamos um pouco sobre isso, no domingo nós falamos também sobre isso, e agora eu quero falar com você alguns pontos muito importantes para nós vivermos e nós sermos a igreja que Cristo quer que a gente seja. Você sabe como que nasceu essas palavras que nos últimos dias Deus tem me dado a graça de ministrar sobre comunhão? A partir de uma oração que eu fiz. E a minha oração foi: Deus, será que nós estamos sendo uma igreja de verdade? Será que nós não estamos sendo uma igreja de mentira? Porque a verdade é que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, e nós aprendemos a fazer igreja sem Jesus. Porque eu me torno tão bom em pregar, que eu consigo pregar uma mensagem que não foi Jesus que me deu. Porque o Luizinho se torna tão bom em tocar, que ele toca uma canção que não está ecoando no céu. Porque o Caio se torna tão bom em cantar, que ele pode subir aqui e cantar qualquer música, e não a música que Deus quer que ele cante. Porque os nossos voluntários se tornam tão bons em servir, que eles conseguem chegar mais cedo, preparar uma mesa maravilhosa, arrumar a igreja e servir sem entender o propósito pelo qual estão servindo. Então a minha oração foi a partir de uma crise: Deus, será que nós estamos sendo uma igreja de verdade? Ou será que nós aprendemos a fazer igreja e nós estamos fazendo igreja sem o Senhor? E aí então eu comecei a me dedicar a entender como ser uma igreja de verdade. E quando eu falo igreja, não é sobre como ser um CI de verdade, a verdade é como ser aquilo que Cristo quer que o corpo dele seja nessa terra. Porque a igreja não é o CI. Se eu sair do CI hoje, eu me chateei com alguém, eu saí do CI, eu vou para outra igreja, eu não deixo de ser igreja, eu continuo sendo igreja. A partir do momento em que eu me reúno com uma comunidade de fé, com pessoas que partilham da mesma fé que a minha. No domingo eu falei sobre isso: igreja não é som, igreja não é templo, igreja não é placa, igreja são pessoas unidas no mesmo propósito e com o mesmo coração. Isso é ser igreja. Agora, quando a gente está desunido, quando a gente não está com o mesmo coração, quando a gente não está caminhando no mesmo propósito, a gente deixou de ser igreja. E essa foi a minha crise nos últimos dias. Deus, será que nós não deixamos de ser igreja e estamos fingindo que somos uma igreja? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja de Cristo precisa se relacionar com Cristo. Como não deixar de ser igreja? Não deixe de se relacionar com Jesus. Como não deixar de ser parte do corpo de Cristo na terra? Não deixe de se relacionar com Jesus.
Jesus é a régua que mede se nós estamos sendo igreja ou se a gente virou um ajuntamento de amigos. Jesus é a régua que mede se nós estamos sendo igreja de fato ou se nós estamos nos reunindo em um clube social no sábado à noite porque ninguém tem nada melhor para fazer. Será que eu e você estamos amando mais aquilo que a igreja pode nos proporcionar e o que os nossos amigos podem fazer por nós do que nós estamos amando a Jesus? O nosso amor maior precisa ser por Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós amamos a igreja dele. E a igreja de Jesus é o corpo dele nessa terra. Você imagina só, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é um noivo. E ele virá buscar uma noiva, pura, santa, imaculada. E existirá nos ares um casamento do noivo com a noiva. E nós estaremos nesse casamento, e nós estaremos nas bodas do Cordeiro, é o que diz a Bíblia. Nós que amamos a igreja, que fazemos parte da igreja, que amamos o noivo e amamos o que Cristo fez por nós. Agora, tem como você me amar e odiar a Bia? Agora, tem como eu amar você e odiar sua esposa? É isso que eu e você não podemos fazer com Jesus. Amamos Jesus e odiamos a igreja. Falamos bem de Jesus e queimamos a igreja. Protegemos Jesus e expomos a igreja. Eu não sei você, mas se alguém vier falar mal da sua mulher para você, essa pessoa vai ser a primeira a tomar na cabeça. Eu me lembro em um dia que eu estava em uma reunião com um pastor e tinha uma pessoa que estava afrontando esse pastor. E a primeira pauta da reunião, a pessoa teve a brilhante ideia de fazer com que fosse a mulher do pastor. Não teve mais reunião, não teve mais conversa, porque a verdade é que quando tocam na nossa família, tocam em nós. E muitas vezes nós estamos tocando naquilo que é a coisa mais importante para Jesus, a sua igreja. E de novo, repito para você, igreja de Jesus não é o templo, não é o CI, não é a nossa placa, não. Igreja de Jesus somos eu e você. Quando você ama Jesus e odeia o seu irmão, você não é igreja. Quando você ama Jesus e não consegue conviver e viver com o seu irmão, você não ama Jesus. Agora, precisamos amar a todos, precisamos gostar de todos, precisamos sair para jantar com todo mundo. Não. Comunhão também às vezes não é você estar grudado com todo mundo. Nós precisamos entender que nós vamos ter algum tipo de intimidade com umas pessoas e nós não vamos ter tanta intimidade com outras pessoas. Agora, não é porque eu tenho intimidade com você que eu te odeio. Consegue entender? Quando nós entendemos isso, a gente para de ser mimimi na comunhão. Quando nós entendemos isso, a gente para de ser as pessoas que estão sempre reclamando. E quando você expõe a noiva de Cristo, que é a sua igreja, você está expondo Jesus. Quando você detona a igreja de Cristo, você está detonando Jesus. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que se você ama Jesus, você precisa amar a igreja de Jesus. Eu não consigo, não faz sentido na minha cabeça a pessoa que diz que ama Jesus e não participa da comunhão. A pessoa que diz que ama Jesus e não vem em um culto. A pessoa que diz que ama Jesus, mas ama Jesus lá no quarto dela, orando, buscando, e não tem problema nenhum nisso. Mateus 6, Jesus vai mandar mesmo a gente ir para o nosso quarto, fechar nossa porta. Mas esse mesmo Jesus também diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, que nós devemos estar uns com os outros, que nós devemos amar o outro como Ele nos amou. Um outro ponto muito importante da comunhão é o contrário da comunhão, é o andar sozinho. Existe muito problema e é muito perigoso quando nós andamos sozinhos. Provérbios vai dizer que quem está andando sozinho, ou melhor, quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Em outras palavras, se você se isola, você é um egoísta e um tanso. Em palavras bonitas, Provérbios diz que se você se isola, você busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A verdade é que quem se isola é um egoísta. E além de ser egoísta, não tem sentido na vida. Porque, você imagina só, quem aqui, levanta a mão,
quem aqui sofre? Quem aqui passa trabalho? Eu também passo trabalho, eu também sofro. Agora, é muito melhor eu sofrer com alguém do que eu sofrer sozinho. É muito melhor eu passar trabalho com alguém do que passar trabalho sozinho. Por isso que a pior opção para quem está sofrendo é o isolamento. Porque quando você se isola na sua própria dor e no seu próprio sofrimento. Porque quando no momento de dor, o seu primeiro escape é o isolamento, você se tranca dentro da sua própria dor e dentro do seu próprio sofrimento. Então, quando eu e você sofremos, e nós participamos de uma família de fé, o que nós precisamos fazer? Cair para dentro da comunhão. Quem nunca estava triste, chateado, sofrendo, passando trabalho, e em uma conversa com alguém, saiu da conversa rindo? Gente, tem momentos que a gente sofre e passa por coisas que, conversando com alguém, a gente sai da conversa rindo do nosso problema. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Estar na comunhão, nos relacionarmos uns com os outros, estarmos perto uns dos outros. Quando o seu sofrimento faz com que você se isole, isso é tudo que o diabo quer para destruir você. Quando a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, muitas vezes nós usamos esse texto sobre casamento e sobre casais e sobre isso tudo, mas esse texto na verdade é sobre união e comunhão. É melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. É melhor você ter um amigo que te ajude a levantar do que cair e ficar sozinho. Quando nós vamos ver a história do bom samaritano, o que aquele cara precisava? De alguém que passasse, se compadecesse dele, levantasse ele e ajudasse ele a viver a vida. O que eu e você precisamos muitas vezes? Alguém que nos chame, alguém que nos traga para perto, alguém que nos convoque, alguém que nos anime. E aonde está esse alguém? Na comunhão, na unidade. Sabe aquela pessoa que às vezes vê você com a cara meio feia, meio triste, meio não sei o quê, e fala assim: cara, e aí, tudo bem? Como é que você está? Estou vendo que você está meio triste, posso fazer alguma coisa por você? Posso te ajudar? Agora, quando que nós vamos ter isso? Quando nós tivermos intimidade uns com os outros, quando nós tivermos comunhão uns com os outros. Tem gente que está na igreja e diz: eu acho que ninguém me ama, porque ninguém pergunta se eu estou bem, porque ninguém não sei o quê, porque ninguém fala comigo. Você lembra que para nós termos comunhão, nós precisamos nos esforçar? Eu não sei se você sabe, mas tem gente que às vezes te conhece e sabe como você está só pela tua cara, só pelo jeito que você fala, só pelo jeito que você está. Agora, o que faz com que isso aconteça? Comunhão e intimidade, relacionamento. Então, o que eu e você precisamos na nossa vida? Parar de sofrer? Não, a gente precisa parar de sofrer sozinho. Porque enquanto houver vida, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter sofrimento, vai ter tropeção, vai ter dificuldade, vai ter tudo isso. Enquanto houver vida, nós tivemos tudo isso. Agora, o que nós precisamos parar é de sofrer sozinhos, é de nos isolarmos do nosso próprio sofrimento. Nós precisamos parar é de nos trancar nas nossas próprias dores. O terceiro ponto muito importante sobre a comunhão, e eu falei um pouco sobre isso no domingo, é que nós precisamos entender que as nossas diferenças não podem nos afastar, mas as nossas diferenças precisam nos aproximar. O que faz com que as nossas diferenças nos afastem e nos separem? Pessoas que não gostam de ser confrontadas. Só não gosta de andar com gente diferente dela, pessoa que não gosta de ser confrontada. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E pessoas muito calmas me irritam e me confrontam. Se você é uma pessoa muito calma, eu tenho certeza que pessoas ansiosas te irritam e te confrontam. Agora, você imagina se eu for andar com pessoas ansiosas como eu? A gente vai se matar todo mundo junto. Agora, eu preciso me cercar de pessoas que sejam mais calmas e mais equilibradas. E essas pessoas me acalmam. Às vezes me irritam, mas me acalmam. Por quê? Porque as nossas diferenças nos completam. Olha que fofo. É lindo, não é? Você pode falar isso para ela que você casa semana que vem. Mas a verdade é que as nossas diferenças fazem com que
eu complete o que falta em você e você complete o que falta em mim. E aí nós entendemos o que Paulo diz lá em Romanos, que nós somos um corpo formado por vários membros, e esses membros são diferentes uns dos outros. Então quando eu vejo alguém diferente de mim, eu digo, essa pessoa pode ter algo que está faltando em mim. Quando você vê alguém diferente de você, você tem que pensar, essa pessoa pode completar algo que está faltando em mim. Você parou para pensar que a igreja, essa unidade do corpo de Cristo, muitas vezes é tudo aquilo que a gente precisa. Aqui na igreja tem a pessoa que precisa de emprego e a pessoa que pode dar um emprego. Tem a pessoa que quer comprar um carro e tem a pessoa que tem um carro para vender. Tem a pessoa que está precisando de uma oportunidade e tem a pessoa que pode dar uma oportunidade. Agora, nós precisamos estar aonde? Juntos, unidos em comunhão, entendendo e compreendendo as dores uns dos outros. Quando eu me compadeço da sua dor e você se compadece da minha dor, nós nos tornamos um. Sabe, durante esses dias, Deus tem ministrado muito comigo, quando diz respeito à comunhão, sobre nós partilharmos dos mesmos sofrimentos. Porque se nós somos um corpo, quando o meu braço dói, todo o meu corpo precisa trabalhar mais, porque o meu braço está doendo. Mas às vezes quando nós, ou você, ou eu, ou alguém de nós, se fere e está machucado, a gente deixa essa pessoa de lado. Quando eu corto o meu dedo, eu não arranco ele e jogo fora. Eu coloco um esparadrapo, eu coloco uma pomada, eu passo um spray, eu cuido dele, porque ele é parte fundamental do meu corpo. E assim nós precisamos ser uns com os outros. Quando alguém peca contra nós, ou quando alguém erra contra nós, nós não devemos ou não deveríamos amputar essa pessoa e lançar ela fora. Essa pessoa precisa ser cuidada, essa pessoa precisa de auxílio, essa pessoa precisa de ajuda. Você consegue entender isso que eu estou falando? Essa é uma mensagem bem congregacional, gente. Eu acredito que Deus está nos levando a esse lugar, para nós entendermos isso de uma vez por todas. Porque não adianta eu vir aqui pregar para você sobre fé, sobre amor, sobre Jesus vai mudar a tua vida, se a gente não aprendeu a ser igreja ainda, se nós não aprendemos a nos relacionar entre nós ainda. Não adianta Deus derramar a bênção dele que Ele tem para derramar sobre todos nós e a gente jogar tudo fora, e nós não termos tudo em comum, e nós não partilharmos das coisas uns com os outros. Então, o que eu e você precisamos? Nos cercar de pessoas diferentes de nós. Quando nós vamos olhar para o maior modelo que já pisou nessa terra, que é Jesus, o nosso Senhor, nós vamos ver Jesus se cercando de pessoas diferentes dele. Jesus, ele está nessa terra e ele é um nazareno. E Nazaré era um lugar periférico daquele tempo. Nazaré era um lugar como uma periferia naquela época. É por isso que nós vamos ver várias vezes as pessoas rejeitando ou deixando Jesus de lado por ele ser um nazareno. É por isso que nós vamos ver aquele texto, quando falam sobre Jesus, e falando, será que pode vir algo bom de Nazaré? Agora, Jesus se cerca de pessoas diferentes dele. Jesus escolhe, por exemplo, André e Simão Pedro, que eram pescadores. Jesus escolhe, por exemplo, Mateus, que era um cobrador de impostos, alguém de muito recurso, alguém que tinha muito dinheiro, mas alguém que também era rejeitado pelas pessoas porque era o cara que cobrava o imposto. Jesus escolhe também Simão Zelote, alguém que era extremista, alguém que era um rebelde naquela época, um defensor e um detentor da lei, mas que não somente falava ou defendia a lei baseado em teses e em palavras, mas os zelotes naquela época eram pessoas que matavam em quem não acreditasse naquilo que eles estivessem falando. Eram pessoas que acusavam, batiam e matavam pessoas que não acreditavam naquilo que eles estavam falando. Então Jesus se cerca de pessoas como André e Pedro, que eram pescadores. Jesus se cerca de pessoas como João, que era um cara cheio de amor, cheio de cuidados.
Jesus se cerca de Simão Zelote, alguém que andava com uma espada para baixo e para cima. Jesus se cerca de pessoas diferentes dele. E eu e você precisamos também nos cercar dessas pessoas, porque as pessoas diferentes têm algo para nos ensinar. O problema é quando nós nos cercamos das pessoas que são exatamente igual a nós. Aí nós não somos confrontados dos nossos erros, nós não somos confrontados das nossas falhas, nós não somos confrontados em nada, porque as pessoas são exatamente iguais a nós. Eu dei para você aqui o exemplo de que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quando eu me cerco de pessoas que não são ansiosas ou que são mais devagar, essas pessoas me dizem: cara, dá uma segurada, vai com calma, respira, espera. Agora, se todos nós fôssemos ansiosos, nós iríamos falar que o mundo está andando em câmera lenta e está todo mundo errado e nós estamos certos. Agora, é porque nós somos diferentes uns dos outros que também nós temos embates, que também nós não concordamos em tudo, que também nós, entre igreja, muitas vezes não dizemos sim para tudo, porque somos diferentes uns dos outros. Você tem uma criação diferente da minha, você vem de um lugar diferente do meu, você fala diferente de mim, você come coisas que eu não gosto, você vai em lugares que eu não iria, porque nós somos diferentes, e isso é o que faz de nós um corpo. Porque talvez eu não iria no lugar que você vai, e se eu não iria naquele lugar, você indo lá, você representa Cristo, no lugar que eu não chegaria, no lugar que Cristo não chegaria. Você consegue entender o que eu estou falando? A complexidade e a assertividade de nós, como igreja de Cristo, entendermos o papel fundamental que nós temos nessa terra. E aí eu falo com você sobre o último ponto dessa mensagem, e talvez o mais importante. Nós precisamos entender que viver o evangelho de Cristo Jesus nessa terra, para nós, que entendemos o que é ser igreja, que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo nessa terra, viver o evangelho de Jesus precisa se tornar um estilo de vida. Viver o evangelho de Cristo Jesus nessa terra, eu e você precisamos entender que tem que ser um estilo de vida. Quando nós limitamos o evangelho de Jesus a um culto, a uma celebração, a um encontro, a uma igreja que se reúne no sábado à noite, nós limitamos Jesus. Agora, quando nós entendemos que o evangelho de Cristo Jesus para nós precisa ser um estilo de vida, você começa a se preocupar com a roupa que você sai de casa para ir trabalhar. Você começa a se preocupar com a roupa que você coloca para ir na academia. Você começa a se preocupar com o que você come. Você começa a se preocupar com o que os seus olhos veem. Você começa a se preocupar com o que você ouve. Porque viver o evangelho de Jesus precisa ser para nós um estilo de vida. Quando o evangelho de Cristo Jesus se torna para nós um estilo de vida, você começa a cuidar com o que você fala, para onde você olha, com o que você faz. Afinal de contas, nós estamos representando Jesus. Eu e você representamos Jesus nessa terra. Quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: como está o representante de Jesus? Como nós estamos? Como nós estamos representando Jesus? Sabe, muitas vezes nós cuidamos com o que falamos, como nos portamos, quando nós estamos em ambientes e em lugares que as pessoas sabem quem nós somos. Agora, quando as pessoas não sabem quem nós somos, a gente é de qualquer jeito, a gente fala qualquer coisa, a gente faz. Eu já contei essa história aqui uma vez. Uma vez eu fui no posto abastecer, e quando eu fui passar o cartão, a pessoa perguntou: é crédito ou débito, pastor? E aí eu fiquei pensando na hora: cara, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Porque essa pessoa sabe quem eu sou. Essa pessoa sabe que eu sou um pastor, essa pessoa sabe quem eu represento. Agora, em nem todos os lugares as pessoas me chamam de pastor, ou sabem que eu sou um pastor, mas elas precisam ver em mim, no mínimo, um representante de Jesus na terra. As pessoas do seu trabalho, antes de saberem de qual igreja você é, ou qual lugar você frequenta, ou qual lugar você vai, elas precisam saber que você é um representante de Jesus na terra. Elas precisam saber que você professa uma fé e que você acredita em alguém que é muito maior do que você, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que eu e você precisamos fazer? Entender a responsabilidade que existe em seguir Jesus e fazer parte
de uma comunidade de fé. A Bíblia vai dizer que os campos estão brancos e o que falta são os trabalhadores. Romanos também vai dizer que eu e você somos esses representantes de Cristo Jesus na terra. Quando nós entendemos aquele texto que diz que as pessoas clamam, a natureza criada ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, nós entendemos que nós precisamos nos manifestar como esses filhos de Deus. E provavelmente essa vai ser a última vez que eu vou falar no Tamo Junto sobre comunhão e sobre unidade. Afinal de contas tem mais alguns cultos só e o ano vai terminar. E o que permanece é a nossa unidade e a nossa comunhão. Quando eu e você entendemos que nós somos um em Cristo Jesus, nós não precisamos estar perto para ser um. Eu não preciso mandar mensagem para você todo dia para dizer que eu te amo. Você não precisa perguntar se eu estou bem todo dia para eu saber que você me ama. Quando nós representamos Jesus nessa terra, a forma de nós nos amarmos é cumprindo a missão. Jesus era aquele que caminhava com seus discípulos dia após dia. E quando as coisas vão apertando, algumas pessoas vão saltando para fora mesmo. É normal. Judas traz Jesus, vende Jesus, com um beijo ele entrega Jesus. Depois ele se arrepende, se mata e acontece tudo aquilo que você já sabe. Pedro, aquele que estava sempre perto de Jesus, andando com Jesus, nos lugares de mais intimidade com Jesus. Tinha lugares que Jesus levava só Pedro, Tiago e João. Pedro viu e viveu tudo isso. Mas na hora que o calo apertou, Pedro saiu fora e disse que não conhecia. Agora, eu e você precisamos ser mais parecidos com João, que fica até o fim. João é aquele que talvez não chama a atenção, que não é o mais importante, que não é o mais forte, que não é nem o mais relevante, mas é aquele que não abandona. João é aquele que não larga. João é aquele que está desde o momento em que o prendem até o momento que o crucificam. João é aquele que está no momento que ele também ressuscita. João é aquele que está no momento quando ele é assunto aos céus. João é aquele que está quando o dia de Pentecostes se cumpre. A pergunta que eu faço para você é: será que muitas vezes nós não estamos sendo bons no discurso e péssimos na prática? Jesus não precisa de pessoas que fazem propaganda para Ele. Jesus precisa de pessoas que vivem o que Ele prega e o que Ele fala. Jesus não precisa de pessoas que se dizem crente para fazer propaganda para Ele. Jesus precisa de pessoas que seguem o seu caminho, os seus mandamentos, que o amam e entregam a sua vida por Ele. Eu queria de verdade encorajar você a ser quem Jesus quer que você seja. Porque quando você é quem Jesus te criou para ser, você faz bem para a igreja, você faz bem para o plano de Deus nessa terra e principalmente você faz bem para você. Porque nada pior do que nós tentarmos ser quem nós não somos e nós tentarmos ser quem nós não fomos criados para ser. O que Jesus tem para nós é nos colocar no plano ideal e no plano inicial dele. Nós sermos quem Ele nos criou para ser. Nem todo mundo vai ser o Pedro que vai andar sobre as águas. Nem todo mundo vai fazer paralítico andar e cego enxergar. Mas Jesus tem um propósito e uma missão para cada um de nós. E para a minha missão se cumprir, eu preciso que a sua se cumpra. Para a sua missão se cumprir, eu sei que eu tenho que cumprir a minha. Porque nós somos um corpo. Se algum desses membros falhar, o corpo todo falhou. O corpo todo peca e o corpo todo erra.